que a gente podia usar o método da mãozinha, né? O método da mãozinha aqui no Meet. Mas antes, só queria dizer obrigada, né? Porque foi uma aula brilhante. Agradeço muito aí, em meu nome, tenho certeza, em nome dos alunos, por essa oportunidade. Então, vamos... vou falar para o pessoal, eu fiz, assim, rasgados elogios acerca de vocês, alunos, né, para o André, que disse que vocês são muito bons. E são, então não fiquem envergonhados. Todo sabor de Stella com menos calorias. Aprecie com moderação. Eu vou, então, coordenando aqui, tá? Eduardo é o primeiro, Eduardo Ranieri, pode perguntar, Eduardo. Primeiro, parabéns, muito legal aí, gostei bastante. E eu queria saber, por exemplo, esse aumento da taxa de juros, mesmo a inflação, obviamente, não sendo uma questão de pressão da demanda, por exemplo, aumentando esse diferencial de juros com o resto do mundo, valorizando o câmbio, mesmo o objetivo, o regime cambial do Brasil, não, se esse não sendo o foco do regime de meta de inflação, não poderia ajudar, num certo sentido. Obviamente que não acho que faz sentido, mas fazer isso agora, mas não seria um efeito colateral assim que poderia ajudar a controlar? Eduardo, eu pergunto a você, volto a bola para você. Como? Vamos lá, não é demanda, não é a pressão de demanda. Então, se a taxa de juros... Primeiro, que a taxa de juros tem pouco impacto sobre a demanda e um pouco impacto sobre o investimento, mas tem um pouco sobre a demanda. Mas suponha que tenha. Então, você contraiu a demanda. Você só vai agravar a questão da recessão. Isso, a inflação não vem daí, a inflação vem do preço internacional de commodities, perfeito, e do petróleo, de energia, não vai ter efeito nenhum. Então, eu vou ajudar o raciocínio para você que está me respondendo. Não, é porque com a taxa de juros mais alta, você vai atrair capitais que querem fazer a arbitragem, chamado carry trade, em relação ao tomam dinheiro do exterior, a juros mais baixos, e aplicam aqui a juros mais altos. E isso valoriza o câmbio, a entrada valoriza o câmbio. Primeiro, e a valorização do câmbio ajuda a controlar a inflação. Primeiro, esse é o tipo de capital que você não quer. Perfeito? Esse é um capital que, isso não é investimento, perfeito? Isso é um movimento especulativo de arbitragem, que o Tobin propôs há décadas atrás que deveria ser taxado, que o Piketty agora de volta a propor que seja taxado. Eles são profundamente desorganizadores, porque assim como ele entra, na hora em que muda a expectativa e ele muda de humor, ele sai com uma velocidade brutal e desvaloriza o câmbio, criando problemas à frente. Por que você precisa disso? Isso é uma atitude de países que estão em situação desesperadora. Estão com déficit em conta corrente, as valores estão desvalorizando, então eu subo a taxa de juros, isso obriga a entrada de capitais, uma espécie de, isso é você se endividar com o pior como é que chama isso? Do pessoal que empresta dinheiro a juros exorbitantes. Então, eu estou desesperado, eu subo a taxa de juros. Agiota. Agiota, essa é a palavra que eu estava procurando, com os agiotas, perfeito? Então, esse é o capital agiota. Agora, eu não preciso de capital agiota, eu estou sentado em cima de quase 400 bilhões de dólares de reserva internacional. Todo mundo, Eduardo, se o Banco Central quiser pôr o câmbio abaixo de 5, ele não precisa nem agir, ele é só falar, ele não precisa nem vender reserva, ele só dizer que vai operar com os derivativos cambiais, os swaps, chamados swaps cambiais, e ele põe o câmbio onde quiser. Então, e todo mundo sabe que não dá para enfrentar um Banco Central que está sentado em 400 bilhões de dólares de reservas e o país tem superávit comercial gigantescos e superávit na conta corrente. Então, qual é a razão? Então, o argumento de que chamar o agiota, subir a taxa de juros para chamar o agiota para valorizar o câmbio, também não se sustenta. Então, eu devolvo a pergunta para você. Como é que isso vai ajudar a controlar a inflação? Eu não digo nem como o que eu acho que seria uma solução, mas é o que parece
que está sendo tentado, né? E não como essa subida dos juros como uma tentativa de controlar a demanda, mas me parece mais essa tentativa desesperada de tentar controlar o câmbio, mesmo que eu não acho que isso seja uma coisa benéfica. Mas me explica por que você vai controlar o câmbio com juros se você está sentado em cima das reservas, que você precisa, é só o Banco Central dizer e operar, é só vender. O Banco Central, como o Paulo Guedes disse, desde lá de trás, o Paulo Guedes sempre disse que queria ter um câmbio desvalorizado. Se essa equipe econômica, quem está lá, quisesse que o câmbio voltasse a ser abaixo de 5, voltaria. Agora, se eles querem usar o câmbio alto, porque eles acham que isso estimula exportações e é bom, como eles disseram lá atrás, perfeito? Ou como um sinal de pressão para pressionar o equilíbrio fiscal, para reduzir os gastos, que é o que fazem. Perfeito? Olha, cuidado, se vocês gastarem mais, o câmbio vai para a lua. Então eles não podem controlar o câmbio, porque eles precisam usar isso como argumento. Agora, 1 segundo de lógica, como é que isso funciona? Por que subir a taxa de juros vai controlar a inflação? Vai reduzir a inflação? Tá? Não dá para entender. Agora, e como nós dissemos antes, se a inflação tem muitas expectativas coletivas, ao contrário, quando você passa a bombardear todo dia na televisão, nos jornais, analistas, economistas de mercado, falando a inflação vai subir, a inflação vai subir, a inflação vai subir, as pessoas falam, realmente, a inflação, já estão falando na televisão em inflação, com vocês provavelmente não eram nascidos, perfeito? Mas eu vi com inflação de verdade. Então, o que nós temos hoje, que a inflação ainda é 5% ao ano, ligeiramente acima de 5%, transitoriamente a inflação acumulada em 12 meses chegar a 5% ao ano, ora, isso não é nada. Isso não é nada. Aliás, se defendeu muito que a meta talvez devesse ser um pouco mais alta no Brasil, como se discute essa grande discussão nos Estados Unidos e na Europa. A meta deve ser 2%, 4%, o que for. Eu até acho que a meta deve ser baixa. Eu não acho que a meta deve ser mais alta. Eu acho que não se pode brincar com a inflação. Enfim. Agora, só que o argumento está errado. O argumento é usado para subir a taxa de juros, que beneficia todos os detentores de dívida pública, que é o sistema financeiro e todos quem tem rico o suficiente para ter poupança, perfeito? E quem paga a conta? Paga a conta aqueles que pagam impostos, perfeito? Que é então, o efeito da dívida pública, a dívida pública não é saudável, pode não ser saudável, porque ela tem efeitos retributivos muito regressivos. Ela transfere recursos de quem paga impostos para quem detém dívida pública. E quem paga impostos certamente é menos rico do que quem detém dívida pública, na média. Perfeito? Então, agora, teoricamente, você poderia dizer, olha, se você faz isso, se você emite dívida pública e faz a economia crescer, para investir e a economia cresce, todos ganham. Agora, se você emite dívida pública e contrai o investimento e aumenta a taxa de juros, você está fazendo só uma transferência de renda. Perversa, extremamente perversa. Obrigada.